Gente, eu acho que deu horário, né? Eu acho que eu vou cumprimentar agora a todos e vamos dar fazer a nossa abertura. 5 minutos é sempre um tempo que nós estamos aguardando, né? Então, boa tarde a todos. Como assessora jurídica do SINPEP, Sindicato da Indústria do Material Plástico no estado do Paraná, damos a boa-vinda a todos os participantes, felizes por estarem aqui conosco, mais esse evento, que eu acredito que será o último deste ano, mas nós estaremos promovendo outros para 2021, certamente online, presenciais ou semipresenciais, mas ocorrerão com toda certeza. E em especial aqui hoje, agradecendo muito ao convite que fizemos ao senhor João Luiz Uneda e à senhorita Melina Gonçalves, que aceitaram de pronto o nosso convite e vão estar aqui fazendo esse bate-papo, essa apresentação, e também teremos um momento ao final para uma discussão e perguntas e respostas daqueles que tiverem interesse. Eu vou estar passando a palavra à nossa assessora de comunicação, a Cris, que vai estar fazendo uma breve leitura do currículo, tanto do João Luiz como da Melina. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Sim? Então, nossos dois convidados de hoje participam ativamente de todas as discussões que envolvem o setor do plástico no Brasil e no mundo. São especialistas do segmento plástico, especialmente do setor petroquímico, o consultor João Luiz Uneda, da Maxim, e a jornalista Melina Gonçalves, que foi convidada para enriquecer o debate. E o foco desse encontro é aprofundar os impactos da pandemia do coronavírus no mercado petroquímico global, quais as previsões para o ano de 2021 e como o cenário futuro do próximo ano vai estar, né, no tocante à distribuição, à comercialização de resinas petroquímicas no mundo. E envolvendo também quais os aspectos conjunturais relativos à economia local e à produção no país. Então, como isso vai afetar a vida dos transformadores. Então, portanto, eu convido o João Luiz Zunheda, que é engenheiro químico com especialização em marketing pela ISPM e petroquímica e economia pela UFRGS. Ele é fundador da Maxim Business Intelligence e analista, né? O LinkedIn dele tem 15 mil seguidores e ele é criador de uma publicação chamada Zunheda, o Olhar Maxim, no WhatsApp, onde ele envia diariamente conteúdos relativos ao setor. A Melina Gonçalves é jornalista da cadeia produtiva do plástico há 20 anos e atualmente ela é diretora de redação da revista Plástico Sul, sendo bacharel em jornalista pela Universidade Vale do Rio, dos Sinos, e radialista pela Fundação Padre Landel. Possui MBA também em jornalismo empresarial. Então, gente, bom dia, aliás, boa tarde e sejam bem-vindos. Zunheda, a tua apresentação vai estar depois toda nos nossos canais e quem não assistiu vai ter a oportunidade de esse material gravado posteriormente. Boa apresentação. Ok, Cristiano, muito obrigado. Deixa eu ir colocando aqui a apresentação. Todos estão vendo, né? Bom, primeiro eu quero agradecer muito ao SINPEP, né, o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Paraná. Nesses 25 anos da Maxiquim, nós várias vezes nos encontramos, né, ou em feiras ou em estudos, e é muito bom ter sido convidado agora, nessa virada aí dessa nova década, para a gente fazer uma apresentação de um tema tão importante para o setor plástico brasileiro e mundial, que é a questão de matérias-primas e preços. Então, nos meus 40 minutos de apresentação, que eu combinei com a Cristiane, né, eu vou fazer ela direta, e depois nós vamos ter aí 20, 40 minutos, junto com a Milena, para a gente poder debater esse assunto, que eu tenho certeza que vai ter várias perguntas. Então, vamos lá.
Eu vou apresentar rapidamente a Maxiquim para quem não nos conhece. A Maxiquim é uma empresa que tem 25 anos, é uma empresa que trabalha com o setor químico, começou muito fortemente com o setor plástico e petroquímica, mas hoje trabalha com o setor químico como um todo, né? Aí nessa figura mostra esse detalhe, né? A gente tem um lema nessa área de mercado e de negócio que nós atuamos, muitas vezes as empresas e os executivos, né, ou até os fornecedores, os clientes dessas empresas, acham que em determinado momento é meio que impossível determinada análise, né, um determinado negócio. E nós, como bons empreendedores também na área de serviço, como as empresas de plástico também, e seus dirigentes, né, são empreendedores, a gente sempre acha que é possível, né? Então, dentro desses 25 anos, nós atuamos muito com petroquímica, empresa de petróleo, com um banco. Ultimamente, um setor que cresceu muito, principalmente em função da economia circular, foram os brand owners, né, os donos de marca. Hoje, a Maxiquim tem assim, os grandes donos de marca, né? Pepsi, Coca-Cola, Unilever, Boticário. Todas essas empresas são clientes nossos na área de mercado, principalmente na área de preços da economia circular, preços de produtos reciclados. Né? A Maxiquim nesses 25 anos, nós somos uma empresa pequena, mas assim com um foco grande de olhar o mundo. Né? E nesses 25 anos, há mais ou menos 10 anos atrás, nós fizemos uma parceria estratégica com a IHS Markit, que é uma empresa de consultoria americana, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, se não for a maior. É uma empresa de 6 bilhões de dólares, ou seja, ela é maior que muita petroquímica, né? E a gente tem produtos juntos que nós desenvolvemos com elas. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui, esse olhar mundo, tem muito dessa nossa relação também com a IHS nos Estados Unidos. Bom, para a gente falar de preço, né, a gente vai ter que olhar assim, um pouco o cenário de curto prazo do que está acontecendo no Brasil, né, em função da pandemia. Né? Esses são os dados mais recentes que saíram do Banco Central Brasileiro, dando assim, a prévia do crescimento do PIB. Né? Janeiro, fevereiro e março, o PIB brasileiro caiu 1,78%, ou seja, já pegou aquele mês de março, onde a pandemia já estava acontecendo na China, as trocas comerciais já estavam sendo afetadas no mundo, e a economia brasileira já começou a ser afetada. Aí chegou o trimestre fatídico, que foi o pior momento da pandemia, que foram os meses de abril, maio e junho, onde a economia brasileira caiu 10%. Tá? Bom, só que agora, julho, agosto, setembro, a economia brasileira já cresceu 9,47% na prévia do Banco Central. Ou seja, isso aqui é um crescimento em V. É uma queda e um crescimento em V. Tudo aquele debate que a gente tinha, vamos crescer em U, vamos crescer em S, vamos crescer em V, a economia brasileira está crescendo em V. E muitos lugares do mundo também estão acontecendo isso. E isso aí afeta diretamente a oferta de matéria-prima, porque todo mundo está correndo atrás de produto para observação que eu faço embaixo a indústria química brasileira, nos últimos 3 anos, teve um déficit comercial na sua balança comercial de 30 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil, entre o que exporta e o que importa, tem um déficit de 30 bilhões de dólares. Né? A indústria química como um todo. Logicamente que a do plástico é menor, uma boa parte desse valor é a indústria de fertilizantes, mas a indústria do plástico é uma indústria aberta, tanto ela quanto seus fornecedores de matéria-prima, aberta ao comércio e à concorrência internacional. Na hora que tem um desarranjo de crescimento e, principalmente, de logística, que é a segunda observação que eu faço, começa a faltar matéria-prima no mercado. Ontem eu estava conversando com um trader que importa muito da China e ele estava me falando que muitos navios não estão saindo da China, né?
navios que saíam com capacidade e esperavam para serem completamente cheios e saíam navios que hoje estão tendo que sair completamente cheios, com capacidade quase 100%. Antigamente, esses navios saíam com 80%, ou seja, eles estão demorando mais nos portos. Containers, né, de 20 pés que custavam $1.000, hoje estão custando $6.000. Ou seja, está tudo mais demorado, está tudo mais caro, e a oferta de matéria-prima para a indústria do plástico no mundo, via comércio internacional, está mais difícil. Né? Então, a economia brasileira cresceu, está crescendo em V, e a oferta de matéria-prima no mercado internacional, num país que é net importador, que nem o Brasil, está faltando. Se a gente for pensar no longo prazo, aqui tem uma boa notícia e um olhar que a gente tem que ter. Né? Aqui a Bloomberg fez uma análise do crescimento das maiores economias do mundo até 2050. Né? E aqui fica bem claro, né, que as economias que estão crescendo, inclusive a China, que vai passar os Estados Unidos lá para 2035, né, que está aqui, né, e os Estados Unidos aqui, a Índia crescendo, indo para o terceiro lugar, né? A Indonésia, essa aqui é uma previsão que eu custa acreditar, mas assim, a Indonésia, lá na metade da década de 30, 40, também crescendo e sendo as maiores economias do mundo. O Japão, apesar de estar na Ásia, caindo, até porque é um mercado mais maduro, mas o Brasil, né, voltando a ter um protagonismo, né, que é esse marronzinho claro, e crescendo e ficando maior que França e Reino Unido. Né? Então, assim, ó, Brasil e Ásia crescendo e sendo importantes no mundo. Isso no olhar do longo prazo, assim, nós não podemos ficar longe do que está acontecendo na Ásia. Na questão de matérias-primas para a petroquímica, a indústria química do mundo hoje, metade da indústria química do mundo está na Ásia. Está na Ásia. A petroquímica, onde a maior parte dos investimentos e crescimento é na Ásia. Então, assim, a indústria do plástico tem que ter esse olhar também para a Ásia, se já não tiver. E também sabendo que boa parte da competição, que eu vou mostrar para vocês adiante, boa parte da competição dos produtos plásticos transformados hoje no Brasil também são com produtos da Ásia. Então, esse é o olhar de curto e longo prazo, olhando a economia. Aqui é uma questão assim, mais didática, mas eu quero relembrar para vocês e mostrar assim, com um pouquinho mais de detalhes, aqueles que não conhecem bem. Isso aqui é petroquímica, pessoal. A matéria-prima da indústria do plástico está aqui, ó. Polipropileno, polietilenos, poliestireno, né? Que a petroquímica é chamada de segunda geração, né? Que hoje é integrada com essa petroquímica de primeira geração no mundo, e no Brasil aqui é integrada na Inova e na Unigel, nos estirenos, principalmente na Inova, né? Na Braskem, nos polietilenos e no polipropileno, né? Bom, da onde que vem, para produzir matéria-prima para fazer essas resinas, uma corrente importante, que é a principal no Brasil, é a nafta, que vem de uma refinaria e que vem do petróleo, ou seja, do petróleo, do pré-sal, né, e de outros lugares do mundo. O petróleo, na destilação dele numa refinaria, é produzida a nafta, que é uma gasolina. Assim, a nafta é muito parecida com gasolina, e vai para uma empresa de petroquímica de primeira geração para produzir vários produtos, propeno para polipropileno, eteno para polietileno, né, benzeno para poliestireno. Então, assim, ó, boa parte da petroquímica do mundo, principalmente a petroquímica europeia e a brasileira, é produzida a partir de nafta e de petróleo. O que mudou nos últimos anos, na última década? Mudou que boa parte da petroquímica que cresceu muito no mundo, e foi a petroquímica americana. Hoje, os Estados Unidos já são o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando a Arábia Saudita e ultrapassando a Rússia. Boa parte desse petróleo é produzido junto com gás natural, né?
que é o shale gas, que é o gás de xisto, né? Que é uma outra forma, a partir do gás natural, de produzir, através de não uma refinaria, mas de uma unidade de processamento de gás, produzir gás de síntese para metanol ou etano, né? Etano para a petroquímica. Por exemplo, a Braskem tem 2 unidades base gás no Brasil, uma no Rio de Janeiro, a antiga Rio Polímeros, que é base gás, ou seja, é etano que sai da bacia do pré-sal, da bacia de Campos e da bacia de Santos. Etano. E ela transformou 1 ou 2 fornos na planta de Camaçari para, ao invés de usar nafta, usar etano. Boa parte, grande parte da petroquímica americana cresceu com gás natural, certo? Então, esses são, assim, quando vocês quiserem olhar preço de resinas em função das matérias-primas delas, tem que olhar preço de nafta, preço de petróleo, preço de gás, preço de etano. Okay? Na Ásia, uma outra matéria-prima muito importante para produzir petroquímicos, que é o carvão natural. Ou seja, a Ásia, além de ter gás, além de transformar gás em petroquímica, petróleo usa muito carvão também. Okay? Então, essa sim é a foto de como é que é a petroquímica, para agora, quando eu começar a falar com mais detalhes da questão oferta, matéria-prima e preço, para vocês lembrarem dessa figura. Essa lâmina, pessoal, esse slide, né, eu posso ficar aqui 40 minutos falando dele, ou seja, eu poderia fazer a apresentação só em cima desse slide, né? Por quê? Esse é um slide, né, que, assim, a petroquímica conhece bem, entende bem, né, porque é o negócio dela, mas, assim, o setor plástico e os clientes do setor plástico, apesar de ter essa questão do lucro nas suas empresas, né, ou seja, da rentabilidade dos seus negócios, muito dentro de conceito, né, conceitos interessantes, a petroquímica no mundo funciona assim, né? O que está por trás aqui? Aqui tem uma divisão. Bom, primeiro, né, como toda empresa de plástico, tá, uma petroquímica também funciona da mesma maneira. Ou uma empresa de papel, ou uma empresa metalmecânica. Ou seja, tu procura ter o teu lucro, né, analisando os teus preços e diminuindo os teus custos. Ou seja, o teu lucro vai ser em função do teu faturamento menos os teus custos. O teu faturamento vai se dar muito em função do preço, do teu preço de venda. Certo? Para a petroquímica também funciona a mesma maneira. Lucro é igual a preço menos custos. Só que na petroquímica e também nas empresas de commodities, como é a petroquímica, né, tu tem 2 tipos de preços, certo? Que são praticados no mercado global, que nem a petroquímica, ou seja, é uma commodity e essa commodity é negociada em mercados no mundo todo, né? Na Ásia, na Europa, na América Latina, na América do Norte, ou seja, os preços eles vão se formando nessas regiões, em função dos seus mercados. Só que na petroquímica, a gente divide 2 tipos de petroquímica, né? 2 tipos de mercados da petroquímica, que são os tomadores de preço e são os formadores de preço, certo? Se vocês olharem aqui, os formadores de preço são nesse grupo de 4, 5 e 6, certo? Que aqui nós vamos ter, né, nesse eixo Y, o que a gente chama custo, que é em dólares por tonelada, que é o custo para você produzir o seu produto. Pode ser o eteno, pode ser o propeno, pode ser o benzeno, né? Qual é o custo por tonelada, né, dólares por tonelada, que tu tem para fazer o teu produto? Aquelas regiões 4, 5 e 6
que têm um custo maior são chamados os formadores de preço, ou seja, as empresas dessas regiões têm um custo maior para produzir, como é o caso do Brasil, né? O Brasil tem um custo para produzir polietilenos, polipropileno, poliestireno maior que muitos lugares do mundo, porque o custo da matéria-prima base nafta é maior na região já há um bom tempo do que o custo base gás. Então, Europa e Brasil têm um custo de produção maior para produzir as resinas, Brasil e Europa, do que, por exemplo, Estados Unidos e Oriente Médio, certo? Aí o que acontece? Os Estados Unidos e o Oriente Médio estão nessa faixa de tomadores de preço com custo de produção menor. Só que essas regiões, na hora de exportar seus produtos, eles olham os preços que estão sendo comercializados na região formadora de preço que tem um custo maior. Então, se na Europa e no Brasil está sendo comercializado um polipropileno, um polietileno a $1.000 por tonelada, mesmo que nos países com tomadores de preço que tenham um custo menor, esse preço seja menor, ele exporta por um preço maior que é o preço que está sendo comercializado na região formadora de preço. Então, pessoal, e aí o que acontece? Essas empresas que estão nessa região, que estão vendendo com uma margem maior, na hora de fazer os seus investimentos, elas vão fazer os investimentos onde o custo de produção é menor. Por isso que o Brasil, na última década, ou quase 20 anos, não tem grandes investimentos em petroquímica. Brasil e Europa não tem grandes investimentos em petroquímica porque o custo de produção base nafta no Brasil é maior. É maior. E aí o que acontece? Esse preço que é negociado a um preço maior aqui, faz essas empresas dessa região vender para cá com um valor comercializado na região, dando uma margem maior para elas. É assim que funciona commodity no mundo. É assim que funciona commodity no mundo. Certo? Ou se é commodity agrícola, se é commodity de proteína vegetal, né? Se é commodity de proteína animal, se é petroquímico, funciona assim. Né? Muitas vezes a gente vê aqui, a Santa Catarina está exportando muito produtos de origem de proteína vegetal animal com preços maiores, pressionando os preços aqui no Brasil. Sim, porque ela está olhando o preço que está sendo pago lá fora, né, pelos importadores. Porque o custo de produção lá fora é muito maior que o custo de produção das empresas, por exemplo, de proteína animal vegetal de Santa Catarina. Petroquímica funciona nessa mesma lógica. Ok? Então, assim, guardem bem esse slide, porque depois a gente vai, na hora de falar de preço, a gente vai relembrar eles. Vamos relembrá-lo. Vamos voltar a falar deles também. Eu já estou quase na metade, então vou um pouquinho mais rápido. Aqui também isso é uma coisa que vai ficar com vocês, né, para destacar. Né? Isso aqui, esse gráfico mostra a produção e importação de nafta no Brasil, e aqui fala de preço de nafta petroquímica no Brasil, reais por tonelada, e aqui em quantidade, em milhares de toneladas. Isso aqui é o Kimax Report, que é aquele repórter de preços de resinas e petroquímicos que nós, Maxiquim e IHS, fazemos já há 15 anos na América Latina, com preços de resina no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, na Colômbia, que analisa toda semana os preços de resina petroquímica na região. Aqui, pessoal, para nós relembrarmos até aquele primeiro slide que mostrava como é que está a petroquímica com refinaria, a petroquímica com base gás, olha o que aconteceu. Aqui é por trimestre, né? Aqui já mostra, o cinza é importação de nafta pela Braskem, né, que é a única produtora de
petroquímicos base nafta aqui no Brasil, né? E a produção local das refinarias da Petrobras, né? Que é o verde. No ano passado, desde 2018, vocês olham que a maior parte, né, quase 2/3 da nafta produzida, da nafta consumida pela Braskem, ela é importada. A produção local das refinarias da Petrobras é muito pouco. Por que disso? Porque o Brasil é importador de gasolina. Sendo importador de gasolina, a Petrobras prefere produzir gasolina do que produzir nafta. E a Braskem acaba importando nafta. O que aconteceu na crise aqui? Ó? O consumo de gasolina caiu muito no Brasil e o verde cresceu. Ou seja, a Petrobras começou, mesmo com a queda do consumo de nafta no Brasil, ó, isso aqui teve redução de produção de petroquímicos, né, a Braskem parando plantas no Brasil, né? Ou seja, mesmo assim, a Petrobras começou a produzir mais nafta nas suas refinarias para atender a petroquímica e a Braskem deixou de importar nafta do exterior, né? Isso mostra, assim, a relação direta entre uma refinaria e uma petroquímica. Os preços, né? Os preços em reais por tonelada aqui é o cinza, né? Ou seja, o preço que é vendido a nafta da refinaria para a Braskem, e aqui o preço em verde, em dólares por tonelada desse lado de cá. Aqui mostra o quê? Uma queda enorme, né, lá por abril, maio, do preço da nafta no mundo, voltando ao patamar, né, de 320, 300 e poucos dólares, que é do lado de cá, ou R$1.000 por tonelada, mais ou menos estável, né? Ou seja, os preços da principal matéria-prima da Braskem caíram e isso aí, né, deu uma competitividade para as petroquímicas base nafta no mundo, como aquela que eu falei para vocês, Europa, base nafta, e Brasil, base nafta. Ou seja, as petroquímicas no mundo, dentro daquela equação lucro é igual a preço menos custo, o custo das petroquímicas base nafta no mundo caiu. Então, a rentabilidade dos negócios, através da questão preço das petroquímicas base nafta no mundo, começaram a se aproximar das petroquímicas base gás, não ficando tão pressionados como estavam no passado. Isso é outra coisa importante, né, na conversa quando vocês têm com as petroquímicas, né? Ou seja, o custo delas diminuiu. Esse é o gráfico da IHS que eu acho muito interessante, olhando assim os mercados da petroquímica, que daí acabam estando relacionados diretamente com os mercados da transformação. No eixo Y aqui, aqui são as resinas, né, as principais resinas. O tamanho da bola, pessoal, é o tamanho do mercado de polietilenos do mundo, o tamanho do mercado de polipropileno do mundo, o tamanho do mercado de PET do mundo. Ou seja, em termos de produção e de consumo, esses são os maiores mercados, né? Logicamente que o mercado de PVC também é um mercado grande, o mercado de poliestireno, a bolinha já não é tão grande. Aqui no eixo Y é quanto de cada uma dessas resinas representa, né, o que é durável e o que não é não durável, né? Durável, um carro, um eletroeletrônico, né? Então, assim, ó, o conjunto do polipropileno está para baixo dos 40%, ou seja, grande parte, né, do polipropileno é vendido para produtos não duráveis, do polietileno, para vendido não duráveis. Grande parte do ABS, quase 100%, 90%, é vendido para produtos duráveis. É uma coisa que vocês conhecem. Mas aqui eu acho assim, muito interessante que mostra o tamanho desse mercado, que é o tamanho da bola, e se esses produtos estão indo mais para o lado dos seus mercados duráveis ou não duráveis. E no eixo X é uma previsão da IHS para 5 anos de crescimento anual. Por exemplo, polietilenos, na previsão da IHS no mundo, né,
tem um crescimento daqui para frente de 4%, 4,2%, 4,3%, 4,5% ao ano. Polipropileno, 5% ao ano. PET, 6% ao ano. Poliestireno, 1% ao ano. Né? Bom, isso aqui tem muito a ver com aquilo que eu falei no início para vocês. Ásia. Né? Boa parte não, as previsões da AGS se dão muito do crescimento das resinas em função de Ásia. Né? Então, assim, a Ásia aqui pode entrar para os transformadores de plástico no Brasil como uma oportunidade ou como um grande problema. E isso as empresas têm que entender. Tá? E tem que buscar uma oportunidade para isso. Porque os mercados vão ficar cada vez mais abertos. Esse é um dado que pouca gente tem, é um dado que a Maxiquim tem, né? E eu quis trazer para vocês aqui para mostrar a importância da transformação de plástico. Aqui é Brasil, né? Que é importações de resinas e de plásticos transformados do Brasil. Ou seja, desse lado aqui é plástico transformado, desse lado aqui é resina. Aqui está a segmentação das importações brasileiras. 42% é produto final, que é vários tipos de produto, 20% em quantidade, tá, pessoal? 20% não em valor. É embalagens flexíveis, 13% é embalagem rígida, 5% é não tecido, fibras e não filamentos. Mais da metade, 53% das importações brasileiras de resinas é polietilenos, PP é 21%, PVC é 20%. Tá? O Brasil importa de plástico transformado 727 mil toneladas. E o Brasil importa de resina 1,5 milhão de toneladas. Ou seja, o Brasil importa de resina o dobro que o setor plástico, que a indústria brasileira importa de produto plástico. Só que esse dobro, né, vale 1,4 bilhão de dólares. Ou seja, esse 1,5 milhão de toneladas corresponde a 1,4 bilhão de dólares de resina. Essas 727 mil toneladas de produto plástico transformado representa 3,7 bilhões de dólares na balança comercial. Ou seja, as importações de plástico transformado, mesmo sendo metade das importações de resina, corresponde a 2,6 vezes o que o Brasil importa de resina em valor. Olha que dado interessante. Tá? Olha a competitividade que o Brasil pode ter na sua balança de comercial se ela importar menos plástico transformado e produzir mais plástico transformado no Brasil. Tá? Então, mostra, sim, a importância do setor. E mostra também, né, que é um setor, em matérias-primas, muito importador. Considerando só os plásticos commodities tradicionais, não botando os plásticos de engenharia, o Brasil importa, por ano, mais que 100 mil toneladas, 110 mil toneladas, 120 mil toneladas por mês de resina. Isso mostra a importância de ter um canal aberto da importação. Esse aqui é um dado, esse aqui é um produto novo da Maxiquim, que é o MMI Comex Polipropileno, né, que é uma plataforma que usa inteligência artificial de machine learning nos dados da balança comercial brasileira, né, e a gente tem um BI que é disponibilizado, né, um BI através do Tableau, né, que é disponibilizado para os assinantes, que mostram, né, vários tipos de informação. Eu escolhi duas aqui para vocês para mostrar. Né? Uma delas é aqui falando em polipropileno, né, e falando assim de início de 2019 até outubro de 2020, que é o último dado, quem foram os principais, os top 5 exportadores de resina para o Brasil. A Essentia, a colombiana Essentia, foi a maior. A Cuyo,
que era maior, foi a segunda. Sabic, lá em Basel, e outros, né, vários outros, foram os maiores exportadores. Aí tem o dado em quantidade, né, mostra se é ou um polímero sem carga, copolímero, para injeção ou não, né? Que porto que entrou. Aqui mostra que o Porto Itajaí, Santa Catarina, é o maior porto que entra. Porto de Manaus, porque Essentia fica na Colômbia, é um grande porto também. Aqui mostra os dados de preço, né, da importação, preço mínimo, preço menor, e mostra assim, o preço médio que aqui, mostra o preço de exportação do Brasil, que é o vermelhinho, né? E os preços de importação. Mostra que aqui é a quantidade importada, esse cinza. Setembro e outubro praticamente parou a importação no Brasil, principalmente porque a Petrocuy, na Argentina, teve um problema sério e teve que parar, né? E aí esses produtos foram atendidos, principalmente pela Essentia e pela Line do Basel. Mostra as quantidades mensais, ou seja, são muita informação de mercado que só entrando lá para ver, né? Ou seja, é um BI que mostra vários tipos de informação para aquelas empresas que estão nesse mercado internacional e querem ter informação. Elas entram através da internet, né, num BI do Tableau, e recebem também por WhatsApp informações de mercado, né, de preços que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? Mas aqui já mostra, né, que o preço da exportação, a partir do mercado começar a ficar fraco, o preço no Brasil começou a subir, o preço doméstico do PP, o preço do exportador para o Brasil começa a crescer também, que é aquela forma do tomador de preço e do formador de preço. 32 minutos. Esse é outra informação muito importante para vocês, que a gente acompanha no Quimax, junto com a HS, né? E que também está relacionado diretamente com a questão formação de preço, né? E aqui eu já dou uma previsão para o ano que vem, né? Aqui é para o polipropileno. O que aconteceu? Aqui é o preço em dólares por tonelada do PP Filme, que nós acompanhamos no Brasil, que é o preço doméstico azul, né? Então, o preço doméstico em dólares por tonelada vinha na faixa de $1.400 antes da pandemia. Aí chegou março, o preço despenca, né, em função, né, da crise mundial do coronavírus. E logo depois o preço doméstico, pessoal, o preço no Brasil começa a subir e está chegando no pico, né, em novembro. E as nossas previsões, eu estava falando com a Melina isso na conversa inicial, as previsões preço elevado em dólares por tonelada e em reais, em função do dólar e do câmbio também, né? Ou seja, o câmbio afeta muito no Brasil, ainda mais nesse momento de problema econômico junto com o problema de mercado da pandemia, né? O dólar chegou a 5,70 já, 5,60, hoje acho que está a 5,30, né? Ou seja, essa volatilidade do dólar impacta no preço em reais muito fortemente, mas o preço em dólar aqui, ele deve se manter alto até janeiro, fevereiro, nas nossas previsões, certo? Do polipropileno, mas dos polietilenos também não muda muito. A Solange, que acompanha mais isso, que é a minha sócia, e que acompanha mais junto com a IHS esses preços, ela entende que lá por janeiro, fevereiro, já vai ter uma queda nesses preços no mercado brasileiro, né? Por quê? Porque a oferta no mundo de matéria-prima vai entrar mais no Brasil, né? Vai ter mais produtos disponíveis. No caso do polipropileno, partiu uma planta da Braskem lá nos Estados Unidos, né? Daqui a pouco vai vir mais produtos né, de outros mercados, né? Da Sabic, da própria Essentia, ou seja, vai entrar mais produtos no mercado brasileiro de importação e vai fazer o produtor local, né, mesmo nessa forma em V de crescimento, olhar os competidores
e começar a ver qual o preço a ser praticado aqui no Brasil, né? Até porque, lembrando para vocês, que o preço da matéria-prima deles está com um custo para eles muito bom e a rentabilidade do negócio deles está bom. Ou seja, a Braskem hoje, o operacional dela, não só da Braskem, também da Inova, né, da Unigel e das outras petroquímicas base nafta no mundo que melhorou, o que acontece? O custo da matéria-prima dela está menor, né? E os preços dos produtos voltaram a um patamar já quase pré-crise, né? Aí o que acontece? A rentabilidade, lucro igual a preço menos custo, a rentabilidade operacional da Braskem esse ano vai ser um lucro operacional muito bem. O lucro da empresa não vai ser bom e até deu prejuízo em função dos problemas, principalmente do PVC no Nordeste, né? Em Maceió, que isso aí atingiu o lucro da empresa como um todo. Mas não aprofundando, então assim, os preços vão continuar no mundo e no Brasil, e os preços de importação para cá, com uma pressão de viés em dólar por tonelada alto. Eu acredito que vá até o primeiro semestre do ano que vem, né? A Solange e a HS acho que pode terminar mais para o início do primeiro trimestre. Trimestre do ano que vem. Eu mais para o final do primeiro trimestre e a HS, a Solange, acho que está mais para o início do primeiro trimestre, na virada do ano. Esse verde aqui, pessoal, é o premium, tá? Esse cinza, aqui nós temos o preço doméstico, esse gráfico é muito interessante também. Aqui nós temos o azul, que é o preço doméstico, que o Kimax acompanha no Brasil, tá? Esse é preço vendido no Brasil, não é preço Ásia, não é preço internado, não é preço dos Estados Unidos, é preço brasileiro, está sendo vendido aqui, tá? E o cinza no mercado de gasolina a gente chama de preço paridade importação. Como o Brasil é um importador de gasolina, os exportadores de gasolina começam a ver qual é o preço da gasolina que está sendo praticado no Brasil, que é a Petrobras e o distribuidor, certo? Se esse preço está alto, esse preço sobe no Brasil, certo? Se o preço está baixo, eles acabam não colocando aqui no Brasil ou colocando menos. Esse aqui é o que a gente chama em petroquímica de import parity. O que é o import parity? É o preço que o exportador no mercado de menor custo coloca em função do preço que está sendo negociado aqui no Brasil, certo? E em determinados momentos, esse preço está abaixo do preço doméstico. Ou seja, o preço que está sendo praticado no Brasil está abaixo do preço que está sendo colocado aqui no Brasil por esses exportadores. E aí, no verde, que está no lado de cá, é o prêmio que a empresa produtora no Brasil ou num país importador ganha de prêmio. Então, assim, antes da pandemia, o preço doméstico no Brasil estava maior do que o preço de import parity, certo? Ou seja, a Braskem, no caso do PP, estava tendo um prêmio, né? Foi muito alto até no início do ano e depois caiu. E na pandemia, que aí é uma coisa muito importante, pessoal, de ver, que aí teve muita questão de aumentos de preço em reais, que não aparece aqui, ou seja, os preços em reais subiram muito em função do dólar, e aí a Braskem, e também não tinha muito produto disponível no mundo, então o preço que o exportador estava colocando aqui, até pela falta de produto, estava acima do preço que a Braskem estava vendendo aqui no Brasil. E aí o prêmio, ou seja, nesse período aqui, né, principalmente do segundo semestre até outubro, o prêmio da Braskem em relação ao produto que estava sendo disponibilizado no Brasil estava menor do que o produto estava importado, por duas razões. Porque os preços em reais subiram muito em função do dólar, na transformação, e porque estava faltando produto para importar. E aí o que tinha estava mais caro do que o mercado aqui no Brasil.
Quando voltar à normalidade, eu já estou chegando nos meus 20 minutos, mas quando chegar à normalidade, nos meus 40 minutos, quando voltar à normalidade, que é a nossa previsão no início do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, o normal é voltar ao preço doméstico no Brasil, está acima, mais ou menos, em torno de 10%, 5% do preço do import parte do produto importado colocado aqui no Brasil. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? O Brasil é um grande importador de resina. O mercado, para concluir essa parte, o mercado exportador que exporta para cá fica olhando o preço doméstico que está sendo comercializado aqui, né? E esse preço normalmente é um pouco abaixo do preço que é comercializado e vendido pelas petroquímicas aqui, para manter um share de mercado importante. Porque se eles, no mercado normal, começarem a tentar vender preço mais alto, como que é o que está acontecendo aqui, onde falta matéria-prima, eles acabam não vendendo, certo? Então, assim, ó, lucro é igual a preço menos custo. Os exportadores olham os preços do Brasil para colocar os preços aqui. E os preços domésticos acompanham essa lógica. Num certo momento, as petroquímicas brasileiras estão com prêmio, que é o normal, porque aqui no verde, aqui em 2021, ó, fica um prêmio, né? E os importadores vendem muito aqui no Brasil. Então, e os preços vão ficar altos, no caso polipropileno, nos polietilenos também, né? Eles vão começar a voltar a uma normalidade no início do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem. Até lá, tem que ter matéria-prima, tem que ir atrás de matéria-prima e fazer uma boa negociação. E corre o risco de ficar sem matéria-prima, que é o que está acontecendo hoje. Bom, aqui vai entrar uma parte assim mais... aqui termina, né? Aqui termina a apresentação. Eu já estou passando 2 minutos, mas assim, eu quero falar para vocês assim, um tema muito importante, e eu sei que o Simpep, e junto com a Biplast, é um tema no debate, né, muito importante, né, e eu acho que tem que ser importante, né, que é a questão do antidumping. E aqui eu peguei o PP até para falar isso, né, é a questão do antidumping, os antidumpings, né, e a questão dos impostos de importação, né. Logicamente, quando eu falo de exportação de resina para o Brasil, o exportador sabe qual resina tem antidumping, qual resina não tem antidumping, qual resina tem imposto de importação, qual a resina não tem imposto de importação. A primeira mensagem que eu quero dizer para vocês é assim: quando a gente fala de dumping, assim, um processo de dumping da OMC é um processo que envolve duas partes. Envolve o país exportador, envolve o país importador, certo? Envolve os governos desses dois países, envolve a Organização Mundial do Comércio. Que os países, né, assim, a indústria química usa muito antidumping, não só a petroquímica, quase toda a indústria química e a indústria siderúrgica também usa antidumping. Então, assim, ó, o processo antidumping é um processo técnico, né, que tem que ser debatido no setor com o governo, que vai debater com o outro governo da empresa que está tendo um antidumping em cima das exportações dela, né? Então, assim, ó, que é o que a Biplast está fazendo, está debatendo tecnicamente, né, no Ministério da Economia, que é responsável por isso. Então, assim, ó, antidumping é um problema, é uma questão técnica que tem que ser comprovada, que uma determinada empresa no mundo está praticando um processo de dumping. Tá? Bom, então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto são os impostos de importação, que o setor de resinas tem, né, mesmo a gente importando 1,5 milhão de toneladas, uma parte disso não tem imposto de importação, né, que é o caso da Argentina ou de outros países, eu acho que a Colômbia também não tem, né? E tem países que têm imposto de importação, que foi uma negociação política e empresarial das entidades ao longo dos anos, que eu acho que esse governo
que está aqui, o ministro da Economia e o presidente atual do Brasil, a tendência é entrar e fazer acordos comerciais, né, onde os impostos de importação tendem a ser reduzidos. Eu quero só dizer assim, é difícil não ter imposto de importação no país. Vamos pegar o caso da indústria automobilística, onde o setor plástico fornece muito, que é o caso da indústria o polipropileno, né? A indústria de automóvel no Brasil tem muito imposto de importação. O Brasil não importa carro. Por quê? Porque o Brasil quer ter uma indústria de carros aqui no Brasil, certo? E não quer ter a competição. Então, o que acaba acontecendo é que a indústria de carros aqui no Brasil convence o governo a manter o imposto de importação para carro. Petroquímica e indústria química funciona a mesma coisa, né? Aí o setor plástico quer diminuir os impostos de importação para ter mais matéria-prima no Brasil. As entidades do setor começam a mostrar para o governo federal a importância da redução dos impostos de importação. Essa que é o papel central de uma entidade e a importância de uma entidade, né? A entidade tem que fazer isso, seja uma entidade nacional como a Biplástico, seja uma entidade estadual como o Simpep. Ou seja, a força das entidades e no debate entre elas, do produtor de resina, do produtor de transformado, tem que chegar no meio termo para que o setor cresça, certo? Mostrando lá no início que eu coloquei para vocês, ou seja, a gente tendo maior competitividade para a indústria do plástico no Brasil, a transformação do plástico no Brasil, vamos ter mais produção no Brasil e pela quantidade menor, vou ter um déficit menor ainda do que o de resina. Mas o que eu queria deixar para vocês, que isso é uma coisa, outra hora a gente pode falar com mais calma, é que são dois assuntos diferentes que têm que ser tratados com um olhar diferente. Uma questão do antidumping com a questão do imposto de importação. São duas formas de atuação e de olhar diferente. Terminando, esse aqui, para vocês conhecerem, todo dia de manhã eu mando por WhatsApp algumas pílulas de informação. Essas foram duas que eu mandei essa semana, hoje, né, novembro de 2020, Europa desacelerando, Estados Unidos acelerando, Bolsa Americana no topo. Mostra um estudo da EHS Markit, mostrando nos indicadores de indústria, que a indústria europeia começou a cair de novo e a indústria americana está bombando, assim como o Brasil. E isso aí é importante, pessoal, que boa parte das importações que vocês fazem são dessas regiões. Ou seja, nos Estados Unidos é difícil de encontrar PP, tanto que eles estão colocando o preço do polipropileno import parity acima do preço do México brasileiro, porque é difícil encontrar polipropileno nos Estados Unidos. Aqui outra informação interessante, um transformador de plástico de 450 mil toneladas por ano e na América Latina, né? É um transformador de BOPP, né? Mas que ele transforma 450 mil toneladas não só de polipropileno, fazendo BOPP, fazendo BOPET, fazendo BOPA, né? Então, assim, isso aqui é um produto que custa o preço de um jantar por ano, que vocês vão receber no WhatsApp de segunda a sexta, às 7h55 da manhã. E é uma forma de se relacionar comigo também e de ter informação. Então, desculpe ter passado quase 10 minutos e estou... Solange e Cristiane, desculpe, não deu 10 minutos, não, deu 9 minutos e 58. Imagina, não tem desculpa, acho que estava todo mundo aproveitando. E olha, estamos agora já 41 participantes, a procura foi muito boa, está sendo grande, isso mostra a importância e a relevância desse tema junto ao segmento da indústria do material plástico. De forma alguma, aí os 9 minutos e 18, 10 minutos, eu acho que o pessoal ainda estaria muito
pronto para escutar e assistir, porque o que foi apresentado é de suma importância, principalmente para a gente começar a ter uma ideia do como que vai ser a posição aí para os próximos meses e próximo ano, né? Acho que agora temos aí a Melina também, vamos fazer um bate-papo, o que vocês propõem agora, a continuidade, Melina? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Simpep pelo convite de hoje, de estar aqui participando com vocês e ter acesso a tanta informação, a tanto conteúdo relevante que o Zunheda sempre nos traz, né? A apresentação do Zunheda foi bem completa, né? Então, eu agradeço, Zunheda, por essa aula de mercado que tu conseguiste nos dar aí em 50 minutos, é isso, né, Zunheda? Aproximadamente. Muito obrigada. Essas informações são muito relevantes, ainda mais nesse período do ano em que a gente está projetando aí já o 2021 e a gente ainda mal conseguiu entender 2020. Então, eu acho que foi muito, muito bacana mesmo. Eu queria reforçar, então, alguns pontos, tá? E depois vou te fazer perguntas que talvez tu já tenhas respondido, mas só para a gente realmente intensificar, né? E reforçar algumas questões. Primeiro é com relação à questão de que eu achei interessante, que é uma informação que eu já sabia, mas que às vezes se perde, né? A importância de investir em transformados plásticos nacionais, na produção de transformados plásticos nacionais. E se tu vê só, se importa mais resina do que transformados. Porém, em números de valores, né, os números dos transformados é muito maior na questão da importação. Então, aí a gente tem uma diminuição a tentativa de redução de impostos, né, para a resina, né, de imposto de exportação para a resina, mas a gente, em contrapartida, tem, por exemplo, a indústria de brinquedos agora que está pleiteando junto ao Bolsonaro, ao governo do Bolsonaro, para a questão, porque ele quer reduzir ainda mais as taxas de importação para a indústria de brinquedos no Brasil. Então, a indústria de brinquedos nacional, que também é um grande, né, consome muito plástico, está aí nessa batalha para tentar fazer com que isso aconteça de uma forma menos intensa do que é a intenção do governo federal. Então, eu acho que vale a pena destacar essa questão. É uma questão que deve ser sempre lembrada. Achei interessante também a questão da regularização do mercado, né, que está prevista para os 3 primeiros meses de 2021. Você aí aposta numa retomada mais próxima ao final do primeiro trimestre, né, e a Solange arrisca já no início essa retomada. Eu acho que isso é importante para o empresariado. E queria que você falasse um pouquinho, né? Você falou sobre a falta de investimentos no Brasil nos últimos 10 anos em petroquímica, né? Por toda essa questão de produção base nafta no nosso país. Eu queria saber de ti, Zunheda, se tu tens, assim, qual é a previsão de retomada de investimentos na petroquímica brasileira, principalmente na indústria do plástico. Legal. Vou começar pela última, posso? Eu acho assim, ó, tem duas coisas, né? E assim, o investimento no Brasil, na indústria do plástico, tem dois segmentos, tem 3 segmentos importantes, né? O maior de todos, que é a parte de polietilenos e polipropileno, que está, lógico que tem o PVC também, né? E está com a Braskem, né? Vamos dizer assim, polietileno, polipropileno e PVC com a Braskem. A parte de estirênicos, né, que está com a Inova e com a Origel, certo? E a parte de polietileno, de PET. Né? Então, assim, petroquímica, que é a base da cadeia de plástico, tem esses 3 grupos. Né? O grupo maior, que vai dar assim, a volta do investimento em maior parte, é o da Braskem. Né? E aí eu acho que tem 2 componentes para ficar atento para voltar o investimento da Braskem. Uma é aquilo que eu falei no início. Petroquímica investe aonde tem matéria-prima competitiva, que é aquele lá que tem um custo de produção baixo. Hoje o custo de produção no Brasil é caro. Enquanto não tiver custo de produção baixo, o capital privado não investe. O capital estatal, que era a Petrobras, o início das petroquímicas, investia porque aí era plano de crescimento, aí fez os polos petroquímicos, era uma outra parte. Privado, ele vai fazer o investimento aqui no Brasil quando tiver custo baixo, que não tem.
Quando que vai ter? Com gás natural. A hora que começar a ter a Rota 3, gás natural do pré-sal, etano no continente a custo competitivo, que eu acho que antes de 2, 3 anos nem pensar, né? Eu acho que não vai ter um grande investimento em petroquímica no Brasil. Além disso, tem a questão, Braskem vai ser vendida, que eu acho que vai, ou não vai ser vendida? Quem vai comprar, né, e quando vai comprar? Então, eu acho que essas duas coisas que vão determinar o novo investimento e a volta dos investimentos no Brasil. Né? Sem isso aí, não tem mágica que não vai ter. E o que isso quer dizer, Melina? Isso mostra, assim, o mercado brasileiro vai continuar crescendo, né? Assim, não vai parar. Mesmo que esse ano seja um ano atípico, vai começar a crescer, vai continuar crescendo. Se não vai ter investimento aqui, vai ter que ser produto importado. Né? Vai ter que ter produto importado. Por isso, essa relação com a importação é uma coisa fundamental. Aí tem a questão, assim, imposto de importação e antidumping. Assim, ó, eu nem vou falar antidumping, porque o antidumping é, assim, é uma questão técnica, tá? Ou seja, se alguém fez dumping, tem que comprovar que o cara fez dumping. Vai para o OMC, e tal. Então, assim, e depois termina o antidumping. Aí, para tu mostrar que tem antidumping de novo, que é antidumping, tem que comprovar que o cara fez dumping. Então, isso deixa de lado. Agora, imposto de importação. Quando o setor plástico ou o setor de brinquedos, né, fala que quer reduzir o imposto de importação da sua matéria-prima, tem que ter um cuidado nesse debate, que daqui a pouco pode que alguém queira reduzir o imposto de importação do brinquedo da China ou da embalagem da determinado local. Então, assim, é um caminho de duas voltas. Né? Outra coisa, se tu não cria tanto para o setor plástico ou para a petroquímica, em tese, assim, uma proteção também, para tu não sofrer tanto com o produto importado, tu não investe no país. Né? É o caso típico assim, de carro, pessoal. Carro é só empresa estrangeira, não tem empresa brasileira, não tem capital nacional, é empresa estrangeira. E é um setor que tem um dos maiores impostos de importação, quase que nem cigarro. Para quê? Para proteger o carro, para produzir carro aqui. Então, assim, ó, quer deixar o setor petroquímico com zero de imposto de importação, não vão entrar e não vão brigar com o antidumping, e mesmo o pessoal fazendo dumping ou não fazendo, aí o que acontece? Tu desprotege a empresa química ou petroquímica brasileira e ela deixa de produzir no Brasil. Né? Assim, isso é normal. Quando a gente vai para o setor plástico e transformação, é a mesma coisa. Além do custo Brasil, ser caro produzir no Brasil, tem muito imposto, tudo aquilo que o empresário sabe, a gente que é empresário sabe muito bem, né? Tu ainda tem que pagar imposto de importação para a tua resina e algumas delas ainda tem antidumping. Ok, vamos baixar o imposto de importação a zero. Ok, só que daqui a pouco alguém lá do comércio ou alguém lá do brinquedo que está trazendo brinquedo, embalagem da China, também quer que o imposto do transformado caia. É um equilíbrio. E como é que tu resolve isso? Resolve isso com entidades profissionais. Né? As entidades com bons profissionais, com bons conteúdos, eu acho que esse é o papel da entidade, que é o papel que a Amiplástico está fazendo hoje. O José Ricardo conhece muito bem, porque esteve do outro lado. Né? Ele é um dos candidatos até para ser presidente da Fiesp, possivelmente. Ou seja, né, faz parte do comitê de competitividade da Fiesp. Por que o setor plástico entrou nesse debate com conteúdo? E isso que precisa. Né? Eu acho que as entidades regionais também, o que o Simpep está fazendo hoje, trazer essas informações para o debate, mostrar para os seus associados que isso é profissional. Ou seja, tem que ser profissional, pelo lado de conhecer os mercados para ver as melhores formas de importar, né? E também, assim, o que tu vai levar para o debate, em qual momento vai levar para o debate e como vai levar para o debate uma coisa que pode te dar benefício, mas que está no equilíbrio para não te dar um grande problema também. Né? Então, assim, esse eu acho que é um pouco, assim, de todas consolidando as três perguntas que tu fizeste. Perfeito. Eu queria lembrar também que a demanda da indústria de PVC, com o marco regulatório, tende a crescer bastante, né? E isso vai aumentar o consumo da matéria-prima no Brasil.
Eu acho que essa questão do PVC também é importante ressaltar. Eu queria que tu fizesse uma breve avaliação sobre a questão dos plásticos de engenharia. Né? Queria que tu fizesse brevemente a questão do ABS, plásticos de engenharia, perspectivas, mas muito breve, só para contemplar aqueles transformadores dessa área. Plástico de engenharia é um exemplo, né? Claro, vou pegar o ABS, assim, que em termos de quantidade, seria a quantidade maior do plástico de engenharia. Em plástico de engenharia, e o Brasil já produziu. Né? Hoje o Brasil importa, eu acho que 100% do plástico do ABS que consome aqui. Isso mostra o quê? Que o Brasil não é competitivo para produzir ABS, certo? Ou seja, o custo de produção do ABS não faz um empresário local ou internacional olhar aquela forma, preço lucro igual a preço menos custo. Ele sabe que o preço que ele vai colocar aqui vai competir com o preço internacional, né? Mesmo que tenha essa questão do import part, mas o custo para ele produzir aqui por vários fatores é tão grande que o lucro dele não se dá, né? Então, assim, se tu quer ter produtor nacional de ABS, tem que fazer uma outra fórmula para reduzir o custo e trazer essas pessoas para cá, esses empresários e essas empresas para cá. Aí o que acaba acontecendo? Esse ABS os plásticos de engenharia hoje vêm todos de fora do Brasil, né? E eles estão migrando a sua produção muito para a Ásia, que é o grande mercado lá, né? E aí o que acontece? O Brasil fica refém, né? Não tendo um produtor local, do que está sendo produzido lá fora e sendo comercializado lá fora. E no momento de crise logística, o Brasil fica, e muitos produtores, transformadores ficaram, sem produto. Por quê? Porque tu não tem produção local. E daí que eu digo, mesmo com todos os problemas da relação transformação petroquímica, né, quem tinha uma relação mais próxima dos transformadores com as petroquímicas, né, petroquímicas locais, né? Eu coloco a Dow quase como uma petroquímica local, porque ela está na Argentina, né, e não tem imposto de importação, né, a tarifa comum do Mercosul. Então, assim, Dow, Braskem, Unigel, Videolar, né, e a própria Oxiteno e outros produtos. Próprios distribuidores, né, Vinheda? Quem tem uma bem lembrado, o Laércio está aqui, bem lembrado, exatamente, muito bem lembrado. E uma relação com os próprios distribuidores, que é uma relação muito importante, principalmente para as empresas menores, né? Essa relação, quem não tinha essa relação e vivia no mundo meio spot, olha, eu compro desse porque o preço está muito barato aqui, eu compro daquele porque o preço agora está assim, pego o importado, pego no mercado tradicional, pego no mercado não tradicional, pego do distribuidor, pego daqui. Quem vivia assim, em determinados momentos ganha dinheiro também, assim, né? E a sua política comercial é assim. Só que no momento que fica curto de resina, não tem resina. E os produtores ou distribuidores atendem primeiro quem? Quem tem o relacionamento mais próximo deles. Agora, tu imagina no mercado, mesmo tendo distribuidor do plástico de engenharia aqui, tu não tem o produtor nem perto daqui, né? Então, assim, tu não tem uma petroquímica num país da dimensão do Brasil, ou demorar muito para ter de novo investimento em petroquímica no Brasil, eu acho assim que o setor plástico perde também. Até porque a gente não é price maker, ou seja, a gente não está num grande mercado formador de preço, que nem é o mercado asiático, que nem é o mercado americano, que nem é o mercado europeu. Ou seja, tu está nos hubs, né, de venda de produto. Um não entrega no determinado produto, tem a China para entregar. Se não tem, pega de Taiwan. Se não tem, pega da Coreia. Está tudo lá pertinho. Ou os Estados Unidos, pega do Canadá, pega do México. Ou os Estados Unidos muito grande, pega da costa do Pacífico, né, pega da costa... A questão geográfica acaba afetando também, né? Então, assim, eu acho que
Esses são os pesos, né, que têm que ser considerados no debate. Né? E aí que eu acho que as entidades, junto com os seus associados, têm que ver o que é melhor. Tem que ver o que é melhor. Perfeito. Zunheda, eu vou verificar com a Solange se tem perguntas, porque, enfim, não quero tomar o tempo também dos outros participantes que, porventura, tenham alguma questão a abordar com você. Eu, por mim, ficaria aqui horas conversando, fazendo 1000 perguntas. Né? Eu tenho aqui várias anotações, mas, enfim... Melina, a gente pode fazer mais algumas perguntas, deixar aberto para os participantes também, né, para os associados do Simpep. Zunheda, eu queria te perguntar uma coisa, e a questão das privatizações, né? O governo tem uma linha de privatização muito grande, isso vai acontecer na petroquímica? Como é que você vê isso? A petroquímica brasileira já é privada, né? Ou seja, sim, já é, assim, todas as empresas são privadas. Né? Vamos pegar o caso da Braskem, que ela tem, assim, o maior sócio da Braskem é a Odebrecht, né? E o segundo maior sócio é a Petrobras, que aí sim é uma empresa do Estado. Né? Vamos pegar o caso de petroquímica. Tá? Eu acredito assim, esses dois sócios, né, eles tinham alguns problemas de relacionamento, né, anos atrás, e eu acho que os dois sócios, Odebrecht e Petrobras, chegaram na conclusão, né, tanto para um quanto para o outro, né, de vender a Braskem. Né? O nosso olhar da Maxiquim, né, é um olhar de que, primeiro, a Braskem é uma baita de uma empresa, né, é um ativo muito importante para a Odebrecht, aliás, é o melhor ativo da Odebrecht, que tem uma dívida grande, né, na faixa aí de quase 90 bilhões de reais. Né? Então, eu acho assim, eu acho que a Odebrecht chegou à conclusão, e a Petrobras também, de venderem a Braskem. Né? Bom, aí a forma de venda, que eu acho que é o que não está claro para mim ainda. Né? Tu pode vender na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, ou seja, vender as ações da Braskem. Né? Aí a Braskem tem que entrar no novo mercado, com uma nova forma de governança, ou seja, tu não vai poder ter mais ações preferenciais ordinárias, tu vai ter só ações ordinárias. É quase assim a Braskem ser uma lojas-renda. Né? A gente brinca assim, a Braskem ser uma lojas-renda, que no final um monte de gente compra as ações e tu nem sabe direito quem é o dono, tu não sabe bem quem é o dono da lojas-renda. Né? São vários grupos de empresas. Né? Aí é uma nova forma, é uma das formas de venda. A outra forma é encontrar um comprador, né? Tipo a Line de Basel, ou seja, anos atrás a Line de Basel quase comprou a Braskem. Né? Aí por vários motivos, que não vale a pena aqui a gente detalhar, a Line de Basel não comprou. Mas daqui a pouco vem uma empresa da Ásia, da China, vem uma empresa do Oriente Médio, vem uma empresa americana, e vamos comprar a Braskem. Aí a Braskem vai ter um outro dono, né? Um cara e CNPJ de um outro dono, assim, e aí a loja Renner vai ser vendida por uma empresa, né, de petróleo, por uma empresa petroquímica. Eu acho que um desses dois vai ser o modelo, tá? Eu acho assim, e não vai demorar muito, né? Então, assim, essa seria assim, a privatização da petroquímica. Uma privatização lá das refinarias. E das refinarias. Exatamente, das refinarias. Uma das privatizações que já está na fase final, que deve acontecer esse ano, uma delas ao menos, ou no início do ano que vem, são das refinarias, que vai ter um reflexo também na petroquímica, né? Dentro daquilo que eu falei lá da base nafta. Então, assim, eu acho que o governo Bolsonaro já está na metade, 2 anos. Eu imaginava que as privatizações do Brasil, assim, tipo a da Petrobras, das refinarias, ou dos Correios, ou outras, né, da Eletrobras, deveriam ter sido mais rápidas. O Brasil precisa de dinheiro,
Por que a Petrobras e a Odebrecht querem vender a Braskem? Porque eles querem sair do negócio? Não, porque eles precisam de dinheiro. Porque a dívida deles é alta e eles precisam de dinheiro. É que nem o governo brasileiro. A dívida pública do Brasil chegou a 100% e agora a gente precisa de dinheiro para não voltar a inflação, para não voltar ao risco do país. Para isso, precisa privatizar. Só que privatizar no Brasil, tu tem todos os outros interesses por trás para não vender, que leva mesmo no governo, como o governo Bolsonaro, demora muito tempo e faz até as pessoas saírem, né, do governo porque, assim, não vou conseguir vender. Então, assim, Cristiano, eu acho que vai sair as privatizações da Petrobras, certo? Numa velocidade muito menor que eu achava que deveria ter sido, mas vai sair, vai sair. E como eu acho que a Braskem também, em determinado momento, vai ser vendido. E isso vai mudar o mercado como, na sua visão? Para bem ou para mal? Vai melhorar ou vai não, para bem. Não, eu acho que é para bem. Eu acho que é para bem. Eu acho que o mercado brasileiro, né, e o transformador brasileiro, o empresário brasileiro, né, ele vai ter que ser mais internacional. Né? Ele vai ter que ter essa componente de entender esse mercado global, como ele funciona mesmo, aonde estão as oportunidades para ele, né? Tanto no lado da produção quanto no lado da matéria-prima. O Brasil não pode mais ficar fechado como ficou. Agora, aquilo que eu falei, tu tem que ter um cuidado para, na hora de abrir, não abrir de um solavanco tão forte que daqui a pouco tu acaba com um produtor aqui e aí fica tudo importado. Aí não investe em petroquímica, o setor plástico não investe. Né? Agora, também não precisa ser assim, uma proteção tão grande quanto que foi até agora. Né? Ou seja, esse é o equilíbrio que a gente tem que ver como país. E o setor empresariado, os empresários do setor empresarial, nas entidades, isso é muito importante, pessoal. Esse debate nas entidades é muito importante. E não pode ter medo de debater isso. Não pode ter... É o papel da entidade. A entidade tem que botar a cara para debater. E o empresário tem que participar. Estamos tendo aqui perguntas também. Em condições normais, o estoque de resinas na cadeia no Brasil é suficiente para suprir em torno de quantos dias de consumo? E atualmente estamos muito abaixo desse patamar? Boa pergunta. Eu não sei em quantos dias, né? Mas assim, a gente não pode esquecer que assim, os estoques, né? Os estoques de todas as cadeias produtivas, eles foram para zero. Num determinado momento, né? Tu não sabe se o teu cliente vai comprar de ti, né? O comércio, né? A indústria, né? Ou seja, tu deixa de comprar matéria-prima para produzir. Ninguém vai fazer estoque se não sabe se vai vender. Né? Então, assim, isso era uma coisa previsível. Se a gente tivesse voltado em V, e voltamos, vai faltar matéria-prima. Né? Então, o que aconteceu? As plantas petroquímicas no mundo, não só no Brasil, tiveram que parar. Por quê? Elas podiam até ter deixado em estoque suas resinas. Mas o que acontece? Uma planta petroquímica de primeira geração estoca eterno a menos 100 graus centígrados, num tanque que tem o seu limite. Se ela não conseguir, e ela tem que prever até quando que eu vou ter que estocar para não dar um problema no meu tanque, porque eu não tenho menos 100 graus, não é em qualquer lugar que eu ponho o meu eterno. Aí ela já fazendo essa previsão, ela já começa a reduzir a carga das plantas delas. E algumas delas, ela parou um trem, e tu não consegue produzir resina. E as resinas começaram a diminuir dos estoques. E aí tu pega os Estados Unidos com o furacão, que é um grande fornecedor, principalmente de polietileno no Brasil. Aí começou a faltar resina nos Estados Unidos, que começou a atender o seu mercado. E aí, o import part, que é o preço da resina que eles colocam aqui, está mais caro que o preço doméstico, porque não tem resina lá. Hoje, Solange, e respondendo a pessoa que fez, eu acho que até o Laércio pode me ajudar, não sei se tem outro distribuidor aqui,
mas eu acho assim, os estoques estão voltando mais para uma normalidade. Não é que os estoques estão voltando, os estoques estão começando a ficar um pouco mais normais, mas ainda, né, Laércio, ainda um pouco pressionados, eu acredito. Tá? Eu acho que isso, porque aí tem que ver a matéria-prima do produtor local junto com o distribuidor, mais a matéria-prima do exportador para o Brasil. Isso que dá esse estoque regulador de oportunidade para esse transformador. Eu ainda acho que está no nível baixo. Não sei se tu concorda, Laércio. Zuneida, desculpa. Bom, está bem baixo. Esse mês de novembro está sendo um dos meses mais difíceis, porque a Braskem teve aquele problema de hacker, né? No mês passado, atrasou, a produção continuou, mas eles estavam sem sistema praticamente 10 dias, né? E os estoques ainda continuam muito baixos. Nós acreditamos que deva melhorar um pouco mais em dezembro, mas a partir do primeiro trimestre que vai ter um estoque mais, assim, mais tempo de estoque, né? E temos também um grande problema para o ano que vem, né? A central aqui de Capoava, em São Paulo, vai ter uma parada aí de 40 dias para manutenção, que era para ser feita em agosto. E a petroquímica não está conseguindo fazer estoque para isso, né? E hoje, o que eu percebo, baixa densidade, que tem um pouco mais de oferta. PP está super curto, né? Tá o estoque estressado de todo mundo. E PE, assim, também não tem muita oferta, tem bastante restrição. Tá? E PS também, devido à planta de Triunfo, tem alguns problemas de abastecimento, né? E, por exemplo, esse mês nós estamos sendo abastecidos de poliestireno 50% do volume que nós compramos. Então, ainda continua bem grave, mesmo entrando a importação aí 100 toneladas de PE, voltando a 30, 40 de PP, mesmo assim está muito curto os estoques. Não, só lembrando que o Laércio, ele é CEO da Activas, que é uma distribuidora de resinas, e ele também é presidente da Adroplast, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas e Afins. Né, Laércio? Desculpa, Helena. Não, só para ficar muito tempo. Só para te apresentar. E aí, Solange, pessoal, assim, é essa questão que vai determinar a questão do preço. Né? É isso que eu falo assim, quando o Laércio diz assim, primeiro trimestre do ano que vem, eu acho assim, eu sou um pouco mais para o final do primeiro trimestre. Se as coisas se desorganizarem, segunda onda, e tiver algum outro problema, o furacão nos Estados Unidos e tal, aí daqui a pouco já aumenta um pouco esse prazo. Mas eu acho assim, essa relação deixa bem claro, né, a importância desse olhar internacional, né, do mercado brasileiro, né, de procurar, primeiro, assim, ter uma aproximação com os seus fornecedores aqui, mas ter esse olhar também internacional, né? Porque hoje assim, o que vai determinar um maior estoque regulador no curto prazo no mercado brasileiro é produto importado. É produto importado. Que está difícil. PP, a gente fica olhando assim, tu buscar a oportunidade de PP nos Estados Unidos hoje é difícil. É difícil. Eu falo assim com muito trader, né? Se eles tivessem resina, estavam tudo rico, né? Porque tava... Mas não tem, em muitos casos não tem resina. Não tem resina, não tem container, não tem navio, e agora está faltando pallet. Exatamente. Tá? Meu fornecedor europeu falou que ele não tem pallet para colocar os produtos para exportar. Os produtos que eu importo, a previsão é começar a importar no final de dezembro para começo de janeiro. Daí tem um lead time, né? Se vir da China é 60 dias, vindo da Europa é 30, 40 dias. Isso a gente considera se a gente continuar nessa corrente positiva em relação ao coronavírus, né? A gente não está considerando segunda onda, nem nada que possa acontecer em 2021. Isso mesmo.
Estamos ainda em aberto, se as pessoas desejarem, podem fazer aqui verbalmente ou pelo chat, ou também, se depois tiver alguma pergunta, eu acho que posso encaminhar tanto para o João Luiz como para a Melina. E aqui tivemos mais uma pergunta, uma pessoa aí, como fazer parte da lista do seu WhatsApp? Eu falei que eu iria deixar essa perguntinha aí mais para o final, que daí a gente já faz um merchan também, né? Não, Vamos legal. lá. Eu acho assim, eu não sei se essa pessoa do Simpep, eu estou falando com a Cristiane, ela sabe, né? Mas assim, hoje assim, no meu LinkedIn, né? Pode entrar lá, entrar em contato comigo, a gente falar. Aí eu vou pegar o celular, vou mandar o WhatsApp com algumas notícias do dia a dia, né? Eu acho assim, eu gosto muito, ele é muito barato, é R$132 por ano, né? É o preço de um jantar, dependendo do jantar, sei lá, em São Paulo, em algum lugar, nem dá para pagar, nem paga 132, né? Mas assim, é uma forma, né? E já tem muita gente, pessoal, assim, de petroquímica, de distribuição, de transformador, da indústria química, tem muita gente que participa e é uma maneira, no dia a dia, de a gente trocar ideia, né? Então, assim, entra lá no LinkedIn, que eu depois passo, que eu passo as informações de troca celular, né? Eu estou passando no chat aqui as informações do seu site e a informação que eu citei também para a pessoa já fazer a compra da News. Tá? Eu estou passando todas as informações pelo chat e a gente vai divulgar também isso posteriormente junto com isso. E depois a gente pode fazer uma, se for associado do Simpep, a gente pode dar um desconto. Não sei, a gente pode. Isso, depois eu converso com aquele. Porque eu acho assim, aquela questão de. Esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui, muitas vezes são conversas que eu estou tendo via WhatsApp com as pessoas que têm alguma dúvida e acabam conversando comigo. E no WhatsApp recebe super rápido. Super rápido. E se sabe que eu assim, foi ótima, essa nossa live foi, para ter uma ideia, nós já estamos assim, eu acho que a terceira, a quarta live deste ano, webinar. E foi a que foi a nossa mais procurada, nós chegamos a 41 participantes, então vê a importância da presença dos senhores aqui, o quanto que o assunto é palpitante. E já deixamos aqui um convite para quem sabe, no primeiro trimestre lá do próximo ano, final de março, quem sabe a gente marque novamente um encontro aqui, hein, Zunedo? O que você acha? Não tem problema, por favor. Aquilo que eu falei, eu acho que quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Eu acho assim, o papel da entidade ela é fundamental. Né? A gente já fez vários trabalhos para a Dirplast, a gente continua fazendo para a Abiplast. Por exemplo, uma coisa que o tempo, assim, isso deixa eu falar lá, eu vou ficar eu vou passar do tempo. Mas eu achei você super cronometrado, você não tem ideia, eu achei muito se você pontual, não. Você e a Melina foram ótimos mesmo, sabe? Mas assim, por exemplo, a questão de reciclagem, eu nem toquei na questão de reciclagem, né? Mas hoje, assim, hoje a gente acompanha preço de produto reciclado, como a gente acompanha preço de resina virgem, nós acompanhamos preço de produto reciclado, PET verde, polietileno, preto, tudo, e de preço de resíduo. Tem horas que o preço do reciclado está mais caro que o virgem. Até isso já aconteceu. Então, assim hoje tem toda a questão da economia circular e também está influenciando muito o setor plástico, que é uma coisa que a gente pode fazer um encontro depois para falar de mercado reciclado. A gente acompanha preço, né? Como é que se vai ter reciclagem química, não vai ter reciclagem química, né? Desculpa. Então, assim, temas tem bastante, né? Eu acho que tem... eu penso porque tudo vai estar dependendo do mercado, das vacinas que estão avançando aí, da Covid também. Eu acho que tudo isso, e eu acredito que até março teremos uma ideia melhor de como vai estar essa posição do mercado para o próximo ano. E daí, quem sabe, a gente novamente chamar aqui para esse bate-papo, porque eu verifiquei realmente, está sendo constatado a importância que o assunto é importante para o nosso segmento, né? Então, a gente já poderia deixar assim, mais ou menos um pré-agendamento para o próximo ano aí, esse novo bate-papo.
O Simpep agradece muitíssimo a presença do senhor João Luiz Uneda, muito obrigada, também da senhorita Melina Gonçalves, obrigada por terem aceito o nosso convite, por estarem aqui conosco, estaremos em contato, certo? E também agradeço a todos os participantes, porque sem vocês não teria o porquê de nós estarmos sempre pensando e fazendo essas lives. Então, vocês são importantes, vocês é que dão esse sustentáculo para que nós também sintamos a vontade de buscar sempre novos eventos, novos encontros e nos mantermos conectados. Muito obrigada a todos que participaram, independente de serem ou não associados do Simpep. Foi muito importante. O meu agradecimento a todos.